Olá, meninas, bem-vinda entre nós. Eu sou a Sayuri Ozaki. E eu, Cecília Valarezo. A gente hoje está conversando com a Rafaela Galego. Eu. Oi, Oi, boa noite. Rafaela. Então, vamos conversar hoje com a Rafaela referente... A Rafaela, ela é do projeto Kirari, né, Rafaela? Isso. E vamos estar falando sobre o projeto, sobre os seus projetos também de vida, né? Isso, então, vamos começar primeiro, não? Sabendo um pouco mais de você, Sim. né? Para saber quanto tempo você tem aqui no Japão. Sua vida né? de Japão, como é, Rafaela, essa trajetória sua? Primeiramente, arigatou pelo convite, né? Obrigada Nada. pelo convite. Então, de Japão eu tenho... Vou fazer 5 anos em abril. Vou fazer 5 anos em abril que eu estou aqui no Japão. Já. E direto, veio sozinha? Direto. Porque você é bem nova, né, Rafaela? Você tem... Não, não sou 27? tão nova não, tenho 31. Ah, tá. Eu vim com 27, vim em 2017. E eu vim sozinha, né? Eu era casada, mas aí eu vim sozinha, meu esposo ficou lá, depois ele faleceu lá no Brasil, né? Mas eu vim sozinha, né? Vim pra trabalhar, né? Você é descendente? Não veio tenho pra descendência, eu vim com visto de trabalho, né? trabalhar. De trabalho. Mas lá no Brasil, você já estudava fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga. Isso. Uhum. Isso, já eu me formei em 2012, lá no Brasil, né? Aí trabalhei até 2017, trabalhei lá 5 anos, né? Você Antes de de vir vir pra para o cá. Brasil? Sou da Bahia, Da Bahia. Salvador. Que lugar lindo. Mas por que decidiu estudar fonoaudiologia? Como se interessou você? Então, na verdade, minha prioridade, meu curso, né? Minha primeira opção era direito. Eu gosto muito de adrenalina, né? Então eu queria ser policial, né? Então o objetivo era direito, né? Eu passei o ensino médio todo estudando para passar em direito. Só que também eu sempre gostei da música, né? Durante a minha infância eu fiz aulas de música, aulas de canto, fiz aulas de teatro, eu me formei no curso de teatro. E aí eu tinha essas duas vertentes, né? Essa parte da adrenalina e da parte artística, né? Mas acabou que eu queria fazer federal, né? Eu queria passar na Universidade Federal. E aí, de primeiro, eu não passei, né? Por pouco, né? Então, eu poderia ter tentado, na verdade, o vestibular novamente, né? Mas, nesse meio tempo, eu estava conversando com minha professora de canto e aí ela trouxe a fonoaudiologia, né? Falou que era uma faculdade que... Uma área, né? Uma especialidade que trabalhava com a voz, né? Ligada com a audição, a voz, né? Te apresentou o Isso, curso. né? Que não era só a parte de motricidade orofacial, né? E de linguagem, também trabalhava também a parte de voz, audição e tudo, né? E aí eu acabei indo para esse ramo por conta da parte da música, né? Do canto, né? Da voz, né? Mas aí lá dentro do curso, acabou que eu não fui para esse lado. Nossa. Eu fui pro lado de linguagem, né? Trabalhar com crianças, fiquei mais fazendo estágios referentes à linguagem e hospitalar, né? Fiquei trabalhando também bastante com internação domiciliar, né? Com pacientes pós-AVC, pós-câncer. E como veio o interesse de vir ao Japão? Então, eu estava lá no Brasil final de 2016 para início de 2017, eu recebi um e-mail, né? Fazendo uma proposta de emprego, né? No princípio eu achei que era vírus, depois achei que era tráfico de órgãos. Tráfico de mulheres? Isso, Mas depois Japão é difícil, né? Traficar mulheres, não sei. E aí depois eu vi que era realmente uma proposta séria e tudo, fiz a entrevista, né? Passei. E aí eu sempre quis morar fora, né? Mas eu pensava mais na Espanha ou nos Estados Unidos, né? Que o Japão é uma coisa... né? Japão nunca me passou pela cabeça, Nunca passou mas pela sempre quis morar fora. Parece que eu sentia que em algum momento da minha vida eu ia morar fora, né? Do país. Então, aí eu passei na entrevista e vim, né? Decidi vir. A priori era para ficar 1 ano, né? Mas como meu marido faleceu, quando eu tinha 10 meses aqui, então eu fui para lá e voltei, né? Preferi voltar. E filhos você não tem? Não teve. tem. Mas você veio com o contrato do projeto Kirari? Isso. Que bom.
E o projeto, você atua como no projeto? Com as crianças, na linguagem? Isso, eu sou fonoaudióloga, né? E aí trabalho focado nessa parte das crianças, né? Desenvolvimento infantil, né? Então, hoje- como você descreve essa profissão? Como você descreve? Como você pode falar assim para a gente, né? Que é A fonoaudióloga, né? fonoaudiologia, então a fonoaudiologia é uma área que tem, né, 5 pilares principais, né? Que é a motricidade orofacial, trabalha com essa parte de mastigação, deglutição, né? Essa parte relacionada aqui aos músculos orofaciais. A parte auditiva, né? De linguagem, né? A voz. E também saúde coletiva, né? Também trabalha nessa parte do SUS, né? E tudo, nessa parte, né? De administrativa e tudo. Trabalha com dados epidemiológicos, né? Mas o meu foco atualmente está na linguagem, né? Então, eu trabalho hoje com o desenvolvimento da comunicação, né? Você trabalha hoje com crianças autistas? Isso, Como com crianças... que funciona o projeto? Assim? Isso, trabalho, né? Para quem não conhece. A maioria das crianças são autistas, né? E tem crianças com outros diagnósticos, né? Mas todas com atraso, né? No desenvolvimento, né? Isso é interessante, assim. E hoje você vê, assim, as crianças, né, no projeto. Qual você vê, assim, o grande déficit das crianças hoje, assim, que você pode ver? Ou tanto com autismo, ou tanto com outro déficit, né, assim, de fala. Você vê isso ligado a como, assim, mais com relação ao problema que ela tem? Como que você... existe um atraso já, né, por conta do ambiente bilíngue, né, um ambiente que as crianças já vivem, né, que as escolas, né, as professoras falam japonês e as mães geralmente falam português, né, então tem esse ambiente bilíngue que já causa um atraso, né, não um atraso grande, né, assim, muito significativo, geralmente atrasa uns 6 meses, né, a aquisição da fala, mas, assim, isso com certeza tem um impacto, né, no desenvolvimento da linguagem. Mas, assim, tem essa questão também da estimulação também, né, porque as mães trabalham bastante, né, fazem hora extra e tudo, então, até quando ficam em casa tem outras demandas, né, então essa questão de estimular também a criança, também, a falta de estimulação também ocasiona um atraso, né. Então, até demorar para colocar na creche, né? Então, a criança não tem o convívio com os pares, né? Com as crianças da mesma idade. Então, acontece um atraso, né? E eu vejo essa demanda, né? De atenção também, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Hoje em dia está usando muito eletrônico, né? Então, atrapalha na questão do sono, né? E no Brasil você chegou a trabalhar com crianças também, assim? Eu trabalhava numa escola inclusiva, né? Numa escola... E hoje você pode ver que essa relação que você falou, essa diferença que tem das crianças daqui com as crianças do Brasil, assim. Você sente essa diferença? Fala assim, nossa, aqui no Japão, como você citou, pela vida corrida que as mães levam, pela essa linguagem, Sim. que usa os 2 idiomas que a criança tem que acompanhar. Você sente que isso aqui é um maior defeito, um maior problema assim, para as crianças com relação ao Brasil? Na verdade, aqui tem um alto índice de autismo, né? Entre os brasileiros, né? Assim, na verdade, tem até uma polêmica, porque alguns pais questionam esse diagnóstico, né? Por conta de, às vezes, a criança não tem o autismo, né? Não tem o TEA, simplesmente assim, uma questão de socialização, por conta da língua e tudo, de comunicação com os colegas por causa da língua e, né, e da aprendizagem por conta da língua, e recebem esse diagnóstico, né? Tem essa questão também, né? Que tem muitos pais que aí vão para o Brasil para tentar fazer a avaliação no Brasil, né? Mas, assim, eu percebo, né, uma diferença, assim, principalmente na adesão aos exercícios, né? A rotina de exercícios, né? Que são necessários, né? Para o desenvolvimento da fala, né? Que a gente precisa fazer. Em alguns casos, precisa de um exercício, né? Todo dia, né? E a rotina daqui é bem exaustiva, né? Então, às vezes, não acontece, né? Acontece com não mais é possível, né? frequência, Ser frequente. E a partir de que idade já as crianças começam essa terapia? Assim, Tem criança que já começa com 2 anos. 2 anos? Tá.
aí são crianças assim que exclusivamente autistas que você começa a trabalhar Não. ou com outros déficits? Com qualquer diagnóstico, né? O projeto em si, ele trabalha mais com que lado de criança que hoje você vê assim mais? Na verdade, com Porque qualquer tem criança que tenha um acompanhamento da atraso global, prefeitura, né, desenvolvimento. Mas Porque tem um acompanhamento da prefeitura, que as prefeituras dão, assim, para esse caso de crianças com esse diagnóstico. E no projeto é procurado com que crianças que procuram o projeto? Que mães? Brasileiras? brasileiras, né? Mas com qualquer diagnóstico, né, assim, de algum atraso, né? Uhum. Tem hiperatividade, déficit de atenção, até trocas na fala, né? Acontece a procura, né? Mas, assim, em porcentagem, com certeza, a maior demanda é autismo. Aí você falou que trabalha com 2 anos. Como descobrir isso na criança? Como que eu como mãe, consigo notar que meu filho tem esse atraso já para fazer um pré-diagnóstico, assim, já para conseguir correr com ele antes, assim? Como que mães, assim, conseguem? Eu desconfio que, né, bebezinho, ou mesmo antes de 2 anos, assim, como você falou, como que eu consigo chegar e falar assim, o meu filho realmente tem um atraso na fala, ou meu filho não fala, porque a gente não gosta de comparar as crianças, né? Tipo, o meu filho falou antes dos 6 meses, soltava umas palavrinhas, o filho dela já, né, um pouquinho depois. Então, fazer essa comparação com criança é um pouco complicado, porque cada criança tem seu tempo, né? Sim. Mas quando eu devo me preocupar, achar que isso não tá certo, né, da criança? Então, tem os marcos, né, do desenvolvimento infantil, né? Existem os marcos, né? Então, o que é esperado, né, para cada idade, né? Então, aqui no Japão, a gente coloca uns 6 meses, né, de espera a mais nesse marco, né? Pela questão do ambiente bilíngue. Mas, assim, quando a gente percebe algum atraso, o correto mesmo é ir no médico, né? Ir no psiquiatra, ou no neuro, ou no pediatra, né? Para fazer, né, esse mapeamento, né, fazer uma avaliação. Ai, quase que eu espirro. Tudo bem, pode espirrar, fica à vontade. Então, assim, existe, assim, alguns atrasos que a gente observa, né? Atraso motor, né? Essa questão do equilíbrio, né? Da coordenação motora fina, da criança não conseguir levar o garfo até a boca. Tem umas questões motoras, né? Tem questões do contato visual, né? Se o bebê faz contato visual, se ele imita, né? Aí a gente dá a língua, o bebê dá a língua também. A gente dá tchau, o bebê dá tchau também. Então, tem que observar também essas questões de imitação, né? E com 2 aninhos já tem que fazer frases, né? Frases pequenas, né? Porque, na verdade, assim, de 2 anos já estão falando, né? Sim, já tem que formar frases por exemplo, simples. No caso do meu filho, né? Eu tenho meu filho com aquela condição, né? Com essa condição de autismo, né? E ele já com 4 anos não falava. Sim. E, bom, a família falava, não, deixa, tem crianças que demoram. Já logo vai começar a falar tudo, né? Porque às vezes demora e começam a falar, né? De um dia para outro já estão falando tudo. Só que ele apresentava outros rasgos que eu fiquei preocupada. Não olhava para os olhos, né? E não respondia quando nos chamava ele. Aí eu levei no psicólogo, né? E o psicólogo falou que era autismo. Sim. Então, nesses casos, aí é quando já uno se preocupa, né? Aí comecei já a levar para o psicólogo assim cada 3 meses, né? E também fazendo essas terapias de... Assim, Terapias falar, comportamentais assim, e de linguagem, sim, né? de linguagem. Por isso, crianças que quizá demoram, mas não é para alarmar-se. Já quando vem esse... Não, eu acho que não vem esses sintomas assim, porque já está Já é uma outra coisa né? acompanhada da outra que vem. Não vem exclusivamente, o diagnóstico não vem exclusivamente por uma coisa, tipo, minha filha é social, né? A criança gosta de ir com os outros e tal, mas não fala. Não consegue expressar, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, ela não consegue se expressar. Talvez seja pela mistura da língua, que em casa fala-se o português, ou às vezes mistura com o japonês, né? Então, assim... Geralmente, para esse diagnóstico, são 3 pilares, né? Para o diagnóstico do TEA, né? Então, que a gente, no caso, tem a dificuldade, né, de comunicação, né?
de interação, né? E problemas relacionados ao comportamento, né? Dificuldades comportamentais, né? Então, movimentos estereotipados, né? Repetitivos, né? Tem essas questões comportamentais também, né? Ou um hiperfoco de alinhar os objetos, né? Tem questões comportamentais de interação e de comunicação, né? Geralmente, mas nem sempre é assim, nem sempre tem que ter também os três, né? Tem que estar apresentando essas três dificuldades, esses três sinais, né? Às vezes pode ser um pouco mais do outro, né? Uma questão mais... Né? As meninas, por exemplo, elas conseguem disfarçar bem, né? As meninas, geralmente, essa parte de socialização fica um pouco mais mascarada, né? Então, fica mais nítido a questão do atraso da fala, né? Geralmente o atraso da fala que é o primeiro impacto, assim, né, do diagnóstico. Assim. Eu já vi casos, assim, que a criança é bem esporádica, a criança é bem... Mas esse atraso da fala que fica... Mas tem outras questões, acende, né? A luzinha depois, de alerta dos pais. Depois, quando né? vai fazer uma pesquisa, aí apresenta uma seletividade alimentar, tem uma hipersensibilidade a sons, né? A sons, aí tem as questões sensoriais, né? Não gosta de tocar em areia, né? Apresenta depois outras questões, né? Quando você vai fazendo... E você vê, assim, hoje uma questão que pode se dizer, assim... traumas, a criança pode ter passado algum trauma, ou às vezes, né, por violência dentro do lar, alguma coisa assim, isso também pode acarretar na criança? Algum desses déficits? Na verdade, o autismo ainda está estudando as causas, né? As causas estão em constante pesquisa, né? Mas tem causas genéticas, né? Tem possíveis causas genéticas, ambientais e orgânicas, né? Então, cita-se também algumas infecções na gravidez, né? Tem as questões ambientais também, que falam sobre a questão do ambiente, que a criança está inserida, se foi exposta a alguma questão, né? Que está no ambiente, como aqui também no Japão, tentam justificar o alto índice pela questão da bomba, né? Da bomba que tem um pouco de radiação, né? Teve a questão da usina em Fukushima, tem a bomba que foi em Hiroshima e Nagasaki, né? Tem a questão também de que aqui teve muitos casamentos consanguíneos, né? Então, antigamente o Japão era bem fechado, então acabava que as famílias acabavam se relacionando primo com primo, né? Um grau então, de parentesco próximo em relação a pais e mães, né? Para gerar essas crianças, né? Então, aqui no Japão, antes era bem fechado, né? Então, tinha mais chance de ocorrer, né? Mas, assim, tem essas causas ambientais, né? Orgânicas e tem as causas genéticas, né? Mas sobre trauma, assim, em relação... traumas, geralmente, o que pode ocasionar uma questão, assim, emocional, né? Alguma questão emocional que gere esse não desenvolvimento da linguagem, né? Um trauma que vai ser trabalhado com um psicólogo, né? Ou seja, por exemplo, não adianta você fazer, por exemplo, uma terapia com uma criança que por um trauma ela deixou de falar, né? Sim. Não adianta, então, você querer que ela fale sem estimular, antes primeiro passar por um psicólogo, né? Tem que fazer uma avaliação, até porque, por exemplo, a gagueira, né? A gagueira, geralmente, a gente trabalha, né? Juntamente com um psicólogo, né? Porque tem algumas questões da gagueira ligadas a causas psicogênicas, né? E esse negócio da gagueira, se não tratar, acaba que persiste por longo período. Na verdade, a gagueira não tem cura, né? Tem tratamento, né? A gente vai mantendo, assim, né? Aquela fala mais fluida, né? Vocês falam gagueira quando falam... tem a gagueira normal, né? Assim, a hesitação, né? Tem o nervosismo também. Isso daí acontece com as crianças que têm condição de autismo? Não Somente. Não. Também, né? Porque, por exemplo, meu filho já está grande, ele ficou com uma gagueira, né? Sim. Fala carro. Fala, né? Mas não necessariamente porque tem autismo. Autismo vai ser gago, né? Não necessariamente. Tem pessoas mas assim, tô falando assim, em relação à gagueira, em relação a essas condições psicológicas, né? Condições psicológicas. Tem que passar por psicólogos para... depende, né? Se mas foi eu já tive uma paciente que começou a gagueira depois de um assalto.
depois que eu fui Ah, assaltada, Olha, eu não sabia. né? Né? Não sabia. Então, mas geralmente isso vem de um trauma ou não? Tem uma parte... Pode ser uma questão psicogênica, pode ser uma questão neurológica, né? Pode ser uma questão medicamentosa, pode ser a gagueira do desenvolvimento, que é uma gagueira que acontece no período de aquisição da fala, né? Tem várias causas. Ou pelo da susto gagueira. ficou assim e Que seria trauma. a causa psicogênica. passam né? os dias e recuperou. Ou não se Ou recuperou? A Não, sua aí paciente? depois aí depois ela fez poucos atendimentos só psicológicos e já Já estabilizou, voltou ao né? normal. E como funciona assim o tratamento para as crianças? É assim individual, assim uma por uma, que você dá terapia ou é para Eu todos? atendo individual. Individual. É. O projeto em si, ele atende as crianças mais individuais, mais cada tem criança unidades- no seu sintoma? Tem unidades que atendem Você individual. atende na Central de Anjo, isso? Isso, tem unidades que atendem individual, tem unidades que atendem em grupo, né? Grupo. E dependendo de cada criança, você é um tipo diferente de terapia, assim? Porque Sim, algumas são, sim. né? A terapia vai de acordo com A a necessidade. necessidade da criança, Sim. né? Ah, então. E sente que há um avanço, uma melhora nas crianças, assim? Ah, sim, esses- né? Sim. Nesses Principalmente 5 as anos- crianças que iniciam a terapia bem cedo, Já está né? falando. A intervenção precoce é fundamental, né? Nesses 5 anos, assim, você já pegou um paciente que você fala assim, nossa, começamos assim e olha o progresso que já tivemos. Sim. Isso acho que é motivador para você, Sim. não? Você já olha assim, todo dia você olha o desenvolvimento da Sim, criança. sim. Isso E é. você sente que para essa carreira que você está agora exercendo, você precisa muita paciência, né? E Sim, essa com vontade de certeza. ajudar, né? Isso é Paciência dedicação também, e né? estudo. Porque o de você é só criança, né? Porque Sim. tem outras pessoas assim que trabalham em fonoaudiologia, né? Sim. Mas elas trabalham com pessoas adultas, Outras maiores. áreas, né? outras, Sim. né? Também, né? Por Sim. exemplo, para aquelas pessoas que sofreram algum tumor, por exemplo, né? Sim, Operaram. que é o que eu trabalhava no início quando eu me formei, né? Eu trabalhava Intervém na com fala. reabilitação de pacientes com disfagia, né? Com a questão de deglutição, né? Pacientes que tinham tido câncer, né? Na região da cabeça e pescoço, né? Ou pacientes pós-AVC, né? Então, pacientes já idosos, né? Internação domiciliar. Então, eu trabalhava com idosos, né? E hoje, se você for ver assim o teu trabalho, já nesse leque que você de experiências, assim, o que você diz assim para você? Ah, hoje para mim é mais gratificante, me sinto mais já trabalhar em qual área assim? É você o se 8 sente- e o 80, né? Porque eu atendia na época que eu trabalhava com idosos, eu atendia o paciente hoje, amanhã a enfermeira me ligava dizendo que o paciente tinha falecido, né? Que não precisava mais eu ir fazer as visitas. Então, você trabalha constantemente com a morte, né? Assim, você tem que lidar com a morte, Seria um né? trabalho por dia. Você não tem como fazer um trabalho mais extenso. Você tem que E fazer depende do trabalho prognóstico, né, mais- do paciente, né, se é um bom prognóstico, se o médico, né, Mas já é diferente do demonstra que um você bom fazer com as prognóstico. crianças, essa terapia. Isso, com né? as crianças você está trabalhando como se fosse com a vida, né, Uhum. assim, né, porque eu atendi também, trabalhei também com bebês em maternidade, né, então bebês recém-nascidos, para ver essa questão toda Teste do de avaliação ouvidinho. da respiração, né? Teste da orelhinha, da linguinha. E aí, assim, amamentação, né? Trabalhar com a amamentação. Então, é bem diferente, né? Mas, assim, eu gostava muito, né? Também de trabalhar com os idosos, né? Porque, na verdade, quando chega nessa idade, eu percebo que é uma reflexão, né? Eles se tornam mais abertos, assim, talvez até carentes, né? Então, tinha um vínculo comigo, assim, muito mais de afeto do que a relação paciente-terapeuta, sabe? Ficavam esperando o dia que eu ia, né? Mais Pra uma poder- carência, você pra sente poder essa conversar, carência nos né? idosos, né? Então, era muito gratificante também, né? Então, mandava, às vezes, a auxiliar, né? Que cuidava, fazer comida pra mim, né? Aí essa carência que você fala assim, é gratificante. A carência dos idosos, mas também, ao mesmo tempo, o carinho das crianças que você tem. Sim.
que você vê que são crianças com limitações especiais, Sim, mas sim. por mais que seja crianças autistas, que a gente fala, né, que muitos olham assim, leigos, né, com relação ao autismo, você olha e fala assim, a criança não tem empatia. Tem empatia, sim. Mas você sente o carinho. Ah, com certeza. Sim. Com certeza. Né? Você Eles sente. abraçam e beija Sim. e dá presente, né? Então. E leva, né? E às vezes vem alguma coisa no meu Facebook, né? Às vezes tem celular, né? E aí vem que eu postei alguma coisa, por exemplo, do meu esposo, né? Que faleceu. Aí faz um desenho pra mim, né? Hoje a paciente perguntou se podia me arrumar, né? Se eu queria que ela arrumasse meu cabelo, né? Fizesse a maquiagem, né? Então, abraça. E os pacientes ali têm qual é a faixa etária, assim? Que o projeto trabalha com qual É 2, né? Geralmente até 18, né? Mas a gente atende até 15, mais ou menos. Assim, 15, paciente de 18, eu não tenho. Eu tenho De que idade? 13. Eu atendo até. Eu acho que eu tenho paciente de 13, 14, né? E você vê, assim, crianças autistas, você já teve oportunidade de trabalhar com adultos autistas? Adultos, trabalhar não. Já atendi adolescentes, né? Adultos, não. Adultos autistas, não. Nunca atendi adultos autistas. Já vi muitos vídeos, né? Já vi muitos depoimentos e tudo, mas para atender adultos, não. Adultos, porque não. até a gente fica meio assim, como que vai ser, né, essa criança autista, como vai ser quando crescer? Será que meu filho vai conseguir ter a sua família? Será que meu filho vai conseguir ter o seu, né, aqui no Japão eu não sei, né, mas a gente vê relatos nos Estados Unidos de autistas que já fizeram faculdade. Sim. Né, então depende das questões, né, do cérebro, né, da plasticidade cerebral, né, do grau seria? Do grau do comprometimento, né, do comprometimento, mas também das intervenções, né, de quando começou essas intervenções, da quantidade de intervenção que ocorreu, com qual idade que começou, né, e aí depende da resposta também da plasticidade cerebral, né. Por isso é importante que mientras mais cedo se detecta, sim, é melhor, né? E mais horas, né? Mais horas também de terapia, né? Então... E as crianças que de 13 anos também não falam nada, também estão indo para essas terapias de fonoaudiologia? De 13? 13 anos que você fala. Tem alguns que são não verbais. Sim, não verbais. Aí a gente tem que introduzir a comunicação alternativa, né? Com PECs, né? Com figuras. Mas já chega a casos assim de você falar assim, nossa, a família ou em si não vê o progresso, ou até você investigar com relação a esse processo, esse progresso que a criança tem. Você já chegou a ter pacientes assim? Você não vê o progresso. Tem crianças que o progresso é mais significativo e tem crianças que o processo não é tão significativo, né? Porque a família não aceita, às vezes, a limitação que a criança tem. Não, as famílias são bem aceitáveis. Você considera assim, importante o apoio da família? Ah, com certeza. Com certeza, né? Porque ali na terapia são 40 minutos, né? Ou 1 hora, né? Depende, né? Então, ali, assim, o importante não é só aquele momento, né? O mais importante, na verdade, são as outras 23 horas que a criança está na família e na escola, né? Então, tem que estar todos alinhados, né? Terapeutas, família e escola, né? Sim. E cuidadores, né? Para que todos estejam ali fazendo aquele mesmo trabalho, né? Não adianta, quando a criança está no consultório, ela chora e eu não dou o objeto, né? Por 1 hora. Mas durante as 23 horas que ela está fora do consultório, se ela chora, ela ganha um objeto. Não adianta, né? Não fica assim, não fica né? Um vínculo, não fica consistente, né? Não é um avanço, porque isso, não fica consistente essa estratégia, né? Que eu faço dentro do consultório, mas a família não segue a mesma linha, também, né?
ou seja, você fala com as famílias Sim, para, com por certeza. exemplo, acrescentar as tarefas, né, em casa, por exemplo, né, para que a família também apoie em casa. Sim. É importante, É né? importante. Porque, Não, como a você comunicação tá falando, com a né? família é o E esse é o mais apoio que a importante. família tem que ter em casa, como que é esse apoio com relação à fala, assim, o que a gente pode estar fazendo em casa, que você cita exemplos, assim, para quem não participa, para quem, né, tá vendo o nosso Sim. vídeo, para quem não tem essa possibilidade não conhece ainda o projeto, não tem né, então, a família tem que participar de acordo com a demanda da criança, né? Então, se é uma criança não verbal, então a gente quer que a criança, né, desenvolva a fala, então nós vamos trabalhar o quê? Contato visual, né? Imitação, né? Então, fazer com que crie obstáculos, né, para essa criança receber as coisas, né? Para ela falar, né? Então, não a criança pensa na água, a água brota na frente dela, né? Então tem que deixar a criança pedir, né? Nem que seja que emita pelo menos uma vogal, né? Então criar obstáculos para essa, né? Fazer brincadeiras lúdicas, né? Com a criança, sonzinhos para que a criança queira que você faça mais, né? E aí você para e espera uma iniciativa comunicativa da criança. Espera a criança te olhar ou a criança fazer algum gesto que, né, demonstre que ela quer de novo, aí você faz de novo, né? Mas esperar o retorno. É isso, né? Esperar que ela tenha essa intenção, né? De se comunicar e tudo para poder você fazer. E aí vai evoluindo, né? Trabalhar primeiro contato visual, imitação, né? E depois o apontar, sílabas, né? Vogais, sílabas, palavras, né? E depois frases, né? Por isso é importante, né? É importante o apoio da família, Sim, estar sim. em casa em constante comunicação. Sim. E o amor, né? Porque dizem Sim. que crianças também tem que crescer em um ambiente sano, né? E a inclusão dessas crianças, como você vê, assim, a importância da inclusão dessas crianças também? Aqui no Japão, não só em escola, geralmente né? eles na encaminham, sociedade mesmo. geralmente a né? escola solicita que vá para uma sala especial, né? Isso, mas assim que eu digo, os pais, né, também, trazer a criança para a sociedade, né? Porque não trazer a criança para a inclusão social, vamos dizer assim, não só na escola. Mas Pelo menos com os meus pacientes eu observo que os pais proporcionam esses momentos, né? Não vejo uma barreira, não. No Brasil, eu já tive alguns pacientes, assim, que eu já ouvi relatos que a mãe preferia estar em casa, né? Do que sair. Mas aqui eu percebo, assim, né? Pelo que eu observo, assim, do dia a dia de alguns pais, que eles né, proporcionam esses momentos, né? Assim, com bastante frequência. Já não omite a criança da sociedade. Sim. Porque eu já ouvi relatos assim no Brasil até mesmo, né? Porque é meio complicado no começo, né? As crises, no começo, né? As pessoas não estão acostumadas com essas coisas, então os pais vão se afastando, vão, né? Ficando com a criança mais naquele ambiente, não convivendo mais, assim, em sociedade, assim. Sim. Eu já ouvi relatos assim. Sim. E hoje, assim, a Rafaela, né? Quais são os projetos da Rafaela? Tirando a Rafaela fonoaudióloga, você é cantora também. Sou cantora. Sou. Rafaela. Você estava contando, né, que em Brasil você já estudava assim, não? Le gostava o canto. Sim. Não se interessou por la fonoaudiologia porque, né, se iba por esse lado, né, da música. Então, e agora como é que você se animou como se animou aqui no Japão a cantar? Como foi, assim, essa sua início de carreira aqui no Japão? Não sei se no Brasil você tinha banda também. Então, aqui no Brasil, aqui no Japão, né? No Brasil eu já cantava, né? Eu comecei a cantar com 18, profissionalmente, né? Aí depois eu entrei na faculdade, dei uma parada, aí cantava pouco, né? Cantava, mas cantava menos. Aí depois, terminei a faculdade, com 23 eu fui para uma banda grande como backing vocal. Aí trabalhei nessa banda um ano. Depois eu conheci meu marido, que ele era cantor, né? E músico.
E aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Eu trabalhava na fono e também com ele nos shows, né? Aí vim pra cá, mas nem tava pensando, né, na parte de música, né? O foco era fonoaudiologia. E aí depois depois de um ano que eu tava aqui, né, eu nem sabia que tinham estabelecimentos brasileiros, né, assim, casas noturnas brasileiras. Aí eu fui frequentar, né, e aí ficaram sabendo que eu cantava, tudo. Aí eu fui, né, dei uma participação, né, que é uma casa noturna em Random, Muvucas. Aí fiz uma participação lá, e aí dali foram surgindo outros convites. Aí depois eu fui chamada para formar a banda, né? A banda 100%. Aí tô em parceria, né, com os músicos, com o Isaac, o baterista, que ele coordena a banda. Aí a gente gravou um DVD faz pouco tempo, né, de músicas não autorais. Aí a gente está lançando uma faixa por mês, né? Mais ou menos, do DVD. E estou com esses projetos. Aí também faço um projeto com o Wade, né? O Wade Kondo, que é guitarrista. Gravei também uma música com a Patrícia Quindio. Então a gente... Que bom. Vai crescendo o projeto da Esqueci o música. DVD. Não, mas solta só no YouTube, né? No nosso canal, né? Banda 100% Japão. Pode deixar, a gente vai escutar, né? E você hoje, você tem um público japonês, um público brasileiro, né? Como você estava comentando. Mas você canta em alguns... Não só em brasileiros, você canta em alguns lugares japoneses? Já fiz apresentações para japoneses, né? Mas aí eu canto a bossa nova, né? Geralmente, né? Porque que é a música mais conhecida para eles. Sim, né? Aí o foco é mais com a bossa nova, que é mais com o Wade Kondo, né? Com esse guitarrista, né? E com a banda eu faço mais shows para o público brasileiro, né? Você fala japonês, entende? Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. Mas vai se acostumando com o idioma também, assim. Porque no projeto não, no projeto já se no meu trabalho não usa tanto. Meus pacientes fossem japoneses, talvez eu aprendesse. Não, mas né? o japonês gosta também, assim, mesmo que não entenda português, eles gostam do ritmo, né? Sim. Das músicas, né? Sim. Porque você... por mais que você, no seu trabalho, você não use, né, o idioma japonês, mas às vezes chega crianças que só falam um idioma. Porque tem isso também aqui, brasileiros que acostumam os filhos a falar somente o idioma japonês. Sim. Né? Então, às vezes, assim, não tem esse conflito com o tratamento das crianças, ou você não pegou pacientes assim ainda? Os pacientes, eles geralmente escutam japonês na escola e o português em casa. Porque a gente já teve tem crianças, conhecidos que só falam japonês. Sim. Então, que até os pais... Que geralmente os pais falam japonês também, também, os pais né? são 2 brasileiros e só falam o idioma japonês dentro de casa para não atrapalhar, acham, né? Para não atrapalhar a criança no desenvolvimento da escola. Então, na escola vai usar só o japonês. Então, eles acabam que entram nesse vínculo, assim. Então, esquecem da língua materna um pouco. Sim. Né? Acaba mas que eu acho que não deveria ser assim. Bom, cada um, né? Livre de decidir, assim, né? Em casa, o meu filho também está na escola. Ou fala japonês, ou fala, né? Na verdade, em casa já usa isso. Porque né? o meu também está na escola verdade, japonesa, em casa a gente já fala. E até mesmo assistir desenhos, tudo em português. Assim. Na verdade, a cognição que a gente tem para aprender uma língua é a mesma cognição para aprender 2, 3. Então, nessa fase, né, que a criança está pequena, né, o cérebro é uma esponjinha, né? Sim. Depois fica mais difícil, né? Vai crescendo. Na nossa idade, o cérebro vai então, ficando mais enrijecido, né? Então, na pequenininho aí dá para aprender 3, 4, 5 línguas. É verdade, sim. E quais são os seus outros projetos, Rafaela? Assim, que você falou que escreve numa coluna também, né? Ah, sim, eu escrevo para o Japão Online, né? Aí você foca na fonoaudiologia. Eu escrevo ligados à fonoaudiologia, isso. Assuntos ligados à fonoaudiologia. E como foi essa procura, assim, do Japão Online para você tratar sobre isso? Eu acho que foi uma amiga minha psicóloga, né, a Jéssica. A Jéssica Sampaio, ela já é colunista no Japão Online, e aí ela acho que foi, ela falou pra mim, né, ela
falou pra mim, me convidou, né? Falou, acho que você deveria escrever também, porque só tem eu de psicóloga, uma fono ia ser interessante, né? Eu falei, acho que sim. Olha, a primeira vez que eu vejo, assim. Aí a gente posta, né, semanalmente, né? Elas na parte de psicologia e eu na parte de fonoaudiologia, né? Que bom. É legal, assim, né? Mas é bem interessante também nessa... É uma demanda grande, assim, né? A tua parte de trabalhar com crianças, trabalhar com adultos, trabalhar na música. Sim. Você está conhecendo o Japão, assim, em diversas maneiras, então. Eu gosto muito de passear. Eu conheço bastante o Japão. De diversas maneiras. Eu assim, conheço o você vai Japão levar- quase de cima a baixo. Só falta Sapporo, né? Só Nossa, falta Hokkaido. Sapporo. Que Porque bom, já sim. fui já nas duas, na ponta lá. Só Que falta, bom. só falta, na verdade, Hokkaido e Hiroshima. Hiroshima também eu não conheço. Legal. Mas o resto... Vai lá. O resto já tá conhecendo de ponta a ponta, assim. Que bom que você conheça, porque é verdade, né? Você está aqui morando e Sim. é bom saber. Imagina, a gente nem em seu próprio país conhece tudo, né? Sim. É mesmo. Eu sou de Peru, não conheço tudo. Só conheço Sim. minha No Brasil cidade. Não, É, com no certeza. Brasil O já Brasil, conhece. o Brasil eu também não conheço quase nada. Né? Com certeza. Só Porque aqui também... que a gente está dando esses passeios, né? Conhecendo, porque Também é assim porque mesmo, né? tem um custo elevado viajar no Brasil, né? No Brasil a gente Aqui tá mais acessível, né? eu conheço a Bahia porque fui a passeio, mas... Nossa, no Brasil é bem difícil, assim mesmo. Sair já para turismo. É diferente daqui, que a gente... Uma também porque a distância, né? Sim. Aqui o Japão você atravessar o Japão inteiro não é tão longe assim, né? Então, e pelo poder aquisitivo também. Pelo ritmo de vida também, né? Porque Sim. chega o feriado e você quer se relaxar, quer passear, quer sair da cidade, né? Da Mas nem rotina, sempre. do dia a Às vezes dia. você chega o feriado e você quer dormir, descansar. Mas quando não tem criança, as crianças querem sair, né? É. Então, ficar em casa com as crianças todo o dia sumir, Não tem não como. dá. Não tem como. E aí inverno chega, querem neve, né? Sim, esquiar. Você Eu gosto de esquiar. gosta, né? Que bom. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar que só tem as suas crianças do Kirari, né? Porque quando tem as suas próprias crianças, aí vai ter que ir com as crianças. Sim, mas e a noite que você... Como você vê, assim, a noite japonesa, a noite, né, antes da pandemia? Porque agora eu acho que para você deu uma parada também com relação a shows. Assim, era bem agitado antes da pandemia, né? Eu fazia shows, assim, em Aichi, Shizuoka e Mie, né? Eram as províncias mais que eu fazia show, né? Agora tá complicado. Paradinho agora, né? Não, mas já vai voltar, porque acho que o pessoal já tá tudo vacinado, né? Já vai começar. Acho que as casas noturnas já estão abrindo, não? Mais ou menos, hein? Mas eu não tenho coragem ainda, não. Não, aos Não. poucos já estão abrindo, né? Os restaurantes já, né? Sim, tem funcionando. muitas casas noturnas assim que você vê. Bom, teve um show agora, né? O Summer Sonic, né? Parece lá em Tóquio, né? Não sei. Não, até teve um aqui, né? Nagoya? Aqui em Aichi, pouco tempo atrás aí, que encheu de gente. Foi até bem no meio do pico que tava números Sim. altos, assim, do Covid, e o pessoal fazendo shows, e japonês até, Sim. né? De brasileiros não tenho... Não, a gente não vê, assim, essas notícias, mas japonês foi grande, assim, né? Então você deu uma parada na noite. Agora só vídeos. Então, vamos ver por vídeo. Vamos ver a Rafaela. Nossa, sim, eu assisti um pouco, né? Que você estava cantando aí com sua banda, né? Eu Sim. gostei. Você tem voz para cantora mesmo, assim. Parece essa voz dessas cantoras que conheço, assim, do Brasil, né? Vai para frente, vai para frente. Sim. Mas você quer falar, Rafaela? Tem página, tem a banda? Você quer falar um pouquinho dos seus trabalhos? Minhas redes sociais, Isso. assim, no Instagram, né? Tem o meu Instagram, Rafa Galego, né? Que é o meu pessoal, mas eu interajo por lá também. Tem o Rafaela Galego Oficial, né? Na verdade, bota Rafa Galego, acho que já acho os dois. Rafaela Galego já acho os dois, né? Já acho. Rafaela Galego. Isso. É Galego com 2 L's, né? Porque é Gadiego. Rafaela Gadiego. Isso. A gente estava até discutindo isso agora, né, no
começo. E tem no Facebook, né? Tem a página da banda, a banda 100%, né? Tem a minha página de fonoaudióloga, que é por onde eu respondo, né? Principalmente as mães, né? Eu respondo por essa página, né? Fonoaudióloga Rafaela Galego, né? E tem o meu Facebook também, Rafaela Galego, né? Essas são as minhas redes. Então, mas é uma boa história. E o YouTube, né, também, eu esqueço do YouTube. Tem um canal no YouTube tem também. Rafaela Galego, oficial. Eu acho que é assim. Bom, a gente vai deixar na descrição Você do responde vídeo. também, assim, alguma inquietude de qualquer mamãe? Qualquer mãe. Então, Eu geralmente fico... que bom. Boa parte da minha vida no telefone. Que quiserem Em também. ligação. Eu fico bastante em ligação respondendo. Eu geralmente prefiro... a mãe entra em contato comigo, eu já falo, me diz um horário que eu posso te ligar. E eu já ligo logo, né? Fica mais fácil. Às vezes as mães que estão acompanhando nosso vídeo, a gente vai deixar o contato da Rafaela, Sim. ou quem quiser mandar também perguntas, a gente passa para Rafaela. Qualquer dúvida, né? Dúvidas. Não esqueça aí, né? Entra a página da Ou Rafaela, pode né? mandar para a Pode gente enviar também perguntas, né? que a gente vai Sim, passando para a muito Rafaela. interessante, né? Mas é um assunto bem interessante, bem extenso, né, Rafaela? Sim. Essa questão do que a gente tratou um pouquinho de cada, porque a gente também quer conhecer um pouco da Rafaela, né? Não só Rafaela fonoaudióloga, mas a Rafaela cantora, a Rafaela pessoa, né? Quem sabe a Rafaela acha um japonês e já fica pelo Japão para casar, ó. Será? Então, a gente... Arruma assim, sem falar, já vai aprender logo. aí você já vai aprender logo, Rafaela. Já pensou? Se achar um japonês para fazer essa mistura de cultura. Mas pretende casar de novo, por mais que faz quanto tempo que você tá viúva, mais ou menos? 3 anos. 3 anos. Tá recente ainda também tudo. Não, eu acho que recente. Não, eu acho que 1 ano já passou. Oxe, já, pra né? Cecília 1 ano já. E pra você, Rafaela, já tá recente ou... Assim, já tive relacionamentos depois, né? Sim. Que ele faleceu. Mas, por exemplo, ontem foi o aniversário dele, né? Então, ontem eu chorei muito, né? Então, ainda dói bastante, né? Ainda posto bastante coisa, ainda vejo bastante coisa. Ficaram um tempo juntos? Sim, foram 3 anos. 3 Casados? anos. Entre Morando junto, né? Depois a gente casou no papel. Desculpa, eu te perguntaria, ele faleceu De acidente de carro. acidente, né? Acidente de carro. Isso. Dói mais, né? Assim, de um momento a outro, perder. Já não Ser tá Quando querido. é algo inesperado, né? Sim. Sim. É mais complicado, Sim. né? Mas volte mais Tempo vezes para conversar com a gente. Sim, claro. pronto. Tem Sim. muitos assuntos. A fonoaudiologia é Tem, bem grande, né? fonoaudiologia Tem muita é coisa grande. para você ensinar a Sim, gente, É né? bem gente. extensa. Hoje a gente Vinha. veio, né, focar um pouco mais no projeto, nesse bate-papo com relação a crianças, porque a gente tem bastante dúvidas de mães que Sim, também nos sim. procuram, né, para fazer essa... como que é um pré-diagnóstico, onde que eu corro atrás. Então, não somente na prefeitura da cidade que mora. Sim, né? Tem que ir na prefeitura também, né? Para ter acesso à carteirinha, que pode, né, começar a iniciar os atendimentos, mas também tem que ir no médico, né? Isso, ir no tem que ter uma médico. pré-avaliação Sim, antes de... tem que ter uma avaliação com o ir médico para poder tirar essa carteirinha na Carteirinha, prefeitura, para poder começar as terapias, né? Tá, e deixa eu te perguntar rapidinho assim, sobre o projeto. Tem algum... Como que funciona? É pago... Não Na verdade, com essa carteirinha, quem cobre é a prefeitura. a né? prefeitura cobre. Tá. Então, Por isso tem que ir lá na prefeitura. Isso, né? os pais pagam um valor bem pequeno. bem pouco. Então, dá pra... Como a mãe, às vezes, não quer um acompanhamento da prefeitura, que tem da criança na prefeitura, ela pode estar levando no projeto ou ela tem que fazer o acompanhamento Não, que a sem a prefeitura carteirinha, exige? sem a carteirinha não é atendido. Então, o projeto seria uma segunda opção, o Kirai, né? É a segunda Kirai. opção para brasileiros, assim, vamos dizer. É um projeto que trata as crianças, assim, para brasileiros. Não, tem para japonês também. Tem para japonês também. O projeto Sim. tem japonês também. Sim. Daí são
profissionais Japoneses. Aí são terapeutas japoneses. No caso de meu filho, já passou já essa fase de pegar carteirinha, porque já... Ele já fala, ou seja, ele fala, né? Sim, Fala ele é até, verbal. fala até demais já. Sim. Mas o filho Fala dela... até demais, até fala palavrão, imagina. Ele é bem esperto. Sim. Ele é bem esperto, sim. O que ele não deixa agora são os tics, sabe? Os tics, de mexer as mãos. As estereotipias, né? Isso, mas graças a Deus, sim, ele evolucionou bastante. Uma melhorada, bastante. Desde os 4 anos que foi detectado. Né? A terapia ABA também é muito interessante, né? Que é fundamental, né? A terapia comportamental, né? Essa terapia, o ABA é bem né? Tem um resultado muito significativo, né? Nossa, uma evolução, um bom prognóstico, né? Para as crianças que já fazem o ABA e principalmente baseado no modelo Denver de intervenção precoce, né? Que é começar a intervenção bem cedo, né? Principalmente isso. Então, a gente tem que, pais, mães que já notem uma diferença, o quanto correu antes que a criança Sim. é o melhor. Mesmo que, né, você tenha a tua dúvida antes de você escutar de um profissional que ou tem, porque deve ser uma barra para a família também. Poxa, eu recebi esse diagnóstico, né? Sim. Para a família deve ser um baque, tem também medicação também, né? Às vezes tem alguns médicos que passam algumas medicações para essa parte de estereotipia, né? Inclusive, né? Então, mas sempre ficar em alerta, né? A família ficar em alerta, não deixar... não, deve ser coisas que passam, deve ser... Isso eu escuto muito. Acho que é preguiça, vou esperar mais um pouco, vamos ver. Não, mas minha amiga disse isso, não tem esse negócio de minha amiga disse, tá com preguiça, ou o médico mandou esperar um pouco. Não, gente, tem 2 anos, não forma frase, tá atrasado. Entendeu? É isso e acabou. É isso e acabou. Entendeu? E procurar não olha nos olhos, né? Você isso, chama umas 3 vezes e ele não vira a cabeça para saber quem está chamando. Sim, contato visual, contato imitação. Visual, então, isso né? É mais preocupante, tem né? uns indícios que dá, né? Acende a luzinha de alerta da mãe antes de levar para ter um diagnóstico de um médico, mas o quanto antes correr é melhor. Sim. Sim. Por isso é importante estar alertas em casa com as crianças de 2, 3 anos que não falam nada, né? Para saber o diagnóstico, não? Sim. Dessas crianças, né? Não, a família não ficar... mais cedo às vezes justificam também, porque o pai ou a mãe demorou de falar, só falou com 5 anos. O pai e a mãe tinham atraso, entendeu? Antigamente. Porque às vezes as crianças podem estar de 5, 6, as outras pessoas estão achando que ou é mal educada, porque não responde quando chamam ela. Não, antigamente... Ou tem um problema de audição. Agora que eu lembrei. Escuta. Antigamente... Sim, é importante também a avaliação auditiva. Antigamente os avós colocavam a criança atrás da porta, com o pintinho na boca, não é? Tem uma coisa dessa assim, antiga. Tem essas não, fala lá, dá... Se o pinto piar na boca, se o pinto piar na boca, vai, né? A criança vai falar que é uma beleza, isso daí é atraso. Não é atraso, não. Agora ela vai piar, vai começar a falar com o pintinho piando, toma água na concha, tem tudo umas simpatias, assim. Então, vamos deixar as simpatias de lado e vamos correr, né, com o diagnóstico antes. Né? Mas obrigada, Rafaela, obrigada pela tua presença. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Sim, verdade. Foi um papo bem legal e volte mais vezes, né? Volte mais vezes, tanto para falar dos seus projetos, né? Fala, Saíra, tô lançando um novo CD, um novo DVD, quero ir aí contar para vocês. Pode vir, fica à vontade. Né? O papo aqui entre nós é divertido. Sim. Tudo de bom para você, muitos bem-vindos. Obrigada. Seu trabalho no projeto Kirari com as crianças, né? E vai para frente. Sim. E você como cantora promete também. Claro. E fique uma boa profissional no Japão atendendo essas crianças, né? Obrigada. Só que para a próxima não esqueça me dividir. É o DVD, traz o DVD pra gente. Nós falamos DVD. Tá bom, obrigada, Rafaela. Obrigada. E a gente fica por aqui.
Né? Um abraço para vocês, Sim, até a próxima. obrigada, Não esqueçam, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilhe. Compartilhe lá, Isso. Rafaela aí, ó, cantando. Da próxima vez ela vem cantar pra gente, né, Rafaela? Ativem as notificações. Isso, então. Isso mesmo, Isso para mesmo. acompanhar Vamos sempre o nosso cantar. canal. Obrigada, fiquem Obrigada com a Deus. todos. Até Bye, logo, bye. bye. Foi um papo